Perfeito. Maravilha. Boa noite a todos vocês, meus queridos. Que alegria poder estar com vocês mais uma semana, mais uma vez estar aqui com vocês. A gente vai dar continuidade, né, ao nosso estudo. Agora, na semana passada, a gente completou a carta de 1 Coríntios, né? E que carta incrível, né? Espero que você tenha sido edificado, que tenha te ajudado, né? Pelo menos um pouco no seu conhecimento bíblico, né? Sobre a carta de 1 Coríntios. Então, a gente começou a falar sobre 1 Coríntios. Hoje nós vamos iniciar a Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, né? Então nós vamos começar hoje falando um pouquinho sobre ela. Então, como clichê, geralmente quando a gente começa uma carta, a gente sempre vai para o nosso contexto, para a gente poder compreender um pouco mais, porque entre a primeira carta e a segunda carta aconteceu algumas coisas que são extremamente relevantes para nós. Então, entre a primeira carta e a segunda que não foi escrita ali no sentido uma atrás da outra, então aconteceu algumas coisas bem interessantes. Então é importante a gente saber isso, até para entender o contexto do que Paulo vai escrever agora na segunda carta aos Coríntios, tá? Então, só para poder também relembrar um pouco a sua memória, refrescar a sua memória. A igreja de Corintos, deixa eu até aqui voltar na minha anotação. Peraí. Eu estava lá embaixo. Isso, então tá. Então vamos lá. A igreja de Corinto, ela foi plantada por Paulo. Então isso daí é uma coisa que a gente se lembra, bem fácil. Então ela foi plantada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária lá em Atos 18. Então quando você lê Atos 18, você vai ver exatamente como foi a estadia de Paulo durante aquele período lá. Então lembre-se disso. A igreja era rica em dons, a gente trabalhou bastante isso na primeira carta, mas ela tinha muitos dons espirituais, mas a igreja tinha problemas seríssimos de caráter e de vida cristã, principalmente na parte moral, na parte prática da coisa, ela tinha muitos problemas e ela estava muito vulnerável também a fatores e influências externas. Então, lembre-se que na cidade de Corinto, nós temos aí a questão da filosofia grega, da influência grega e da confiança que eles tinham na sabedoria humana, né? E isso fazia com que eles trocassem a sabedoria de Deus pela sabedoria humana. E isso trouxe para dentro da igreja muitos problemas, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Então, ah, havia divisões dentro da igreja, aí eles estavam se dividindo, então eles deveriam ser unidos em Cristo, mas eles estavam trazendo divisões por causa de suas preferências humanas por pessoas, né? A gente viu isso lá no início, então Paulo vai tratar o problema da divisão. A gente também teve questões relacionadas à imoralidade sexual, então a igreja estava com dificuldade em manter-se pura e fiel, os irmãos vivendo uma vida de santidade para Deus. Então, Paulo vai tratar desse assunto. Então, eles estavam tendo dificuldades em se manter puros, ao mesmo tempo, eles estavam aceitando situações dentro da igreja que eles não deveriam aceitar. Então, Paulo trata isso também. Nós também temos Paulo também tratando, por exemplo. Mais uma vez ele volta a falar da divisão, depois ele volta a falar de novo da imoralidade. Paulo fala sobre os alimentos sacrificados a ídolos. Paulo fala sobre o casamento. Então, Paulo vai dando uma série de conselhos, ensinamentos, para que eles pudessem voltar ao padrão que provavelmente Paulo mostrou para eles quando Paulo evangelizou essa cidade, padrão esse estabelecido por Deus, né? Então, a vida cristã que eles deveriam ter e aquilo que eles deveriam abandonar. No capítulo 14, né, na última sessão que nós trabalhamos, começando ali no capítulo 12, Paulo vai tratar sobre os dons da igreja. Lembre-se, era uma igreja rica em dons, muitos dons espirituais, mas esses dons estavam trazendo divisão para dentro da igreja, uma vez que os irmãos estavam usando esses dons para sua própria glória, para seus próprios prazeres, para sua própria exibição e não para a edificação dos outros, que é o propósito do dom. Né? O propósito do dom é você usar isso em prol do reino, em prol da vida da igreja, em prol dos irmãos, para crescer junto. E eles estavam usando isso para objetivos pessoais,
e para a vanglória pessoal. Então, Paulo vai corrigir isso. Paulo vai falar no capítulo 12, por exemplo, sobre o corpo, como a igreja é um corpo com muitos membros e cada um tem o seu próprio dom e Deus deu esses dons e você tem que usar isso em prol do corpo, né? Então, Paulo trata sobre isso também. Nos capítulos 14, Paulo vai falar, no 13 ele fala sobre o amor e no 14 ele fala sobre a, a ordem dentro da igreja, né? Então, eles também tinham essa questão da bagunça que estava sendo o momento onde eles se reuniam como igreja para adorar a Deus. Então, eles deveriam corrigir todas essas coisas também, né? Então, nossa, que interessante, né? Que carta rica aí que a gente passou nas últimas semanas, né? Então, no capítulo, depois de corrigir tudo isso, falando principalmente dos dons de profecia e de línguas, Paulo vai terminar a carta falando da ressurreição de Cristo, como a nossa esperança está na ressurreição, porque dentro da igreja e por causa da filosofia que eles estavam absorvendo, eles estavam negando a ressurreição de Cristo, que é, e Paulo vai usar isso na carta, no capítulo 15, é o cerne, é o corpo, é o fundamento da fé cristã, é a ressurreição de Cristo. Porque se a ressurreição não aconteceu, Paulo explica isso no capítulo 15, nada faz sentido. Estamos aqui à toa, estamos gastando nosso tempo à toa. Então a fé ela é baseada, a nossa fé ela é construída nessa grande promessa, desse grande milagre que aconteceu, que é a ressurreição de Jesus. Então, se Jesus Cristo ressuscitou, então tudo é verdade. Tudo que ele falou é verdade, a ressurreição é verdadeira, nós vamos ressuscitar e nós temos a esperança da vida eterna. Então, a morte não vai dar a última palavra, nós vamos ressuscitar em Cristo para viver eternamente com ele. Então, Paulo termina falando sobre a ressurreição de Cristo e no capítulo 16 ele fala sobre a oferta e também sobre a sua saudação final. Então, é uma carta extremamente rica, extremamente poderosa, né? A carta de 1 Coríntios, e hoje nós vamos começar a falar agora da segunda carta aos Coríntios, né? Então, Paulo, lembre-se sempre disso, né? Para a gente entender segundo Coríntios, você compreende primeiro a primeira carta, lendo também Atos 18 para conseguir completar esse pacote e conseguir entender bem tudo que está acontecendo. Só vamos ler, antes da gente. A gente não vai ler o capítulo todo agora, eu só quero ler com vocês a saudação para a gente poder contextualizar o texto aqui, antes da gente ir para o slide. Então, aqui na tela, você está vendo aqui o texto comigo, né? Deixa eu abrir aqui na página. Isso. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1, vamos ler só o verso 1 e 2, que diz assim, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. Então, Paulo, no verso 2, vamos ler o 2 agora. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo se apresenta e já mostra mais uma vez que é ele mesmo mandando a carta, se apresenta. Então, é Paulo mais uma vez enviando uma carta à igreja de Deus que se reúne na cidade de Corinto. Vamos entender algumas questões importantes aqui da segunda carta aos Coríntios, antes da gente entrar no conteúdo dela. Acredito que hoje a gente ainda consiga falar do capítulo 1, que não é um capítulo grande e também é um capítulo bem tranquilo, né? Acho que Paulo começa a tratar de alguns assuntos mais profundos a partir do capítulo 2. Então acredito que hoje a gente consiga tranquilamente falar do capítulo, da introdução do livro e também do capítulo 1, tá bom? Então vamos lá. Ah, a primeira, lembre-se que a carta de Coríntios, lembra que eu falei isso lá na introdução, quando a gente falou da primeira carta. Ao todo, são quatro cartas que Paulo troca com a igreja de Corinto, e Paulo também recebe cartas da igreja de Corinto. Então, Paulo recebe e também envia. Então, são quatro cartas. Lembre-se que Paulo envia a primeira carta, e nós. Opa, Olha, achei que Abri o até. microfone sem querer. Eu achei que era uma pergunta. Tranquilo. Então, vamos lá. Paulo envia a primeira carta para eles, né? E a gente não tem essa carta, infelizmente. Então, Paulo envia uma carta para eles e nós não temos essa carta. Posteriormente, Paulo manda, né, a primeira, a segunda carta para os Coríntios, que na nossa Bíblia seria 1 Coríntios, que é o que a gente estudou até o capítulo 15. E por fim, agora nós temos a segunda carta aos Coríntios, né? E depois, por fim, nós temos uma quarta carta aos Coríntios, né? Então, para que você possa ver como a troca, né? Paulo
muito ama essa igreja ao ponto de enviar muito material e de querer conversar e de querer instruir, de querer corrigir, em querer ajudar essa igreja a crescer, tá? Então, a Paulo, na carta anterior, corrige divisão, imoralidade e desonestidade no culto, desordem no culto. E o que que Paulo vai falar então agora na segunda carta? Na segunda carta, entre a primeira e a segunda carta, antes da gente falar do conteúdo dela, Paulo fez uma visita para a igreja. Então, entre a primeira carta e a segunda, que nós vamos ler aqui, Paulo visitou a igreja de Corinto. E isso está lá no capítulo 2, verso 1. Eu vou até abrir aqui, ó, para que você possa ler comigo, ó. Deixa eu clicar aqui. Isso, verso 2, capítulo 2, verso 1. Que o texto diz assim, ó: De modo que resolvi não lhes fazer outra visita que lhes causasse tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Então, o primeiro ponto é: Paulo visitou a igreja de Corinto. Você lembra que no final do capítulo 16, Paulo fala que tem a intenção de visitar a igreja e ele conseguiu, né? Então, muitos estudiosos entendem, né, de acordo com os textos que nós temos aqui, que Paulo realmente conseguiu visitar a igreja de Corinto. E provavelmente, pela tristeza que Paulo tinha, e ele até fala isso, ó, de modo que resolvi não fazer outra visita que lhes causasse tristeza. Provavelmente essa visita de Paulo não foi uma visita talvez muito positiva, no sentido de resultado. Paulo não ficou muito feliz, talvez, com a visita, né? Assim, como é que eu vou dizer? Ele ficou feliz por visitar os irmãos, mas talvez ele ficou triste porque ele esperava talvez acolhimento dos irmãos. Ou ele esperava que os irmãos abandonassem os pecados, ou ele esperasse que os irmãos abandonassem os falsos mestres. Mas a ideia é que foi uma visita dolorosa. Foi uma visita dolorosa para Paulo. Então aqui a gente leu, eu vou ler um outro texto aqui da carta. Eu tenho 2 Coríntios capítulo 12, verso 14 agora. Vamos ler comigo aqui para a gente entender. Olha só o que que diz aqui no verso 14, ó, tá na sua telinha aí. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não lhes serei um peso. Então Paulo dizendo assim, ó: Eu estou pronto para visitá-los pela terceira vez e eu não vou ser um peso para vocês. Ué, terceira visita que Paulo está querendo ir. Então, e Paulo visitou a igreja, visitou a cidade. Quando? Evangelizou em Atos 18. Paulo visita a cidade de novo entre 1ª e 2º Coríntios. E Paulo agora está querendo visitar eles pela terceira vez. Mas Paulo fala que não quer ser um peso. E o outro texto que nós temos, que confirma que Paulo visitou a cidade, é o texto do capítulo 13, verso 1 e 2, que diz aqui, ó. Então, Paulo termina a carta dele, né, que é o último capítulo aqui do livro, né, que é o final que nós vamos trabalhar lá na frente, mas só para que você já saiba, Paulo termina dizendo que ele tem vontade de ir de novo lá. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Então, isso confirma que Paulo visita. Vou voltar aqui para o capítulo 1. Isso confirma que Paulo visitou a igreja e que não foi uma visita positiva. Foi uma visita dolorosa. Foi uma visita difícil. Porque essa visita provavelmente ficou marcada por confronto direto. Paulo evangelizou essa igreja, Paulo instruiu essa igreja, Paulo começou e evangelizou esses irmãos, e aí Paulo começa a saber que esses irmãos estão se desviando, estão na imoralidade, estão abandonando a Cristo, estão negando a ressurreição. Então, quando ele vai lá, o que que ele vai fazer? Ele vai confrontar esses irmãos. E provavelmente foi difícil, né? Quem já tentou fazer isso com algum irmão que está fechado, porque eu vou dizer o seguinte: quando você confronta um irmão que está em pecado, não sei se você já precisou fazer isso, eu no meu trabalho aqui com a igreja já precisei fazer isso algumas vezes. Quando você confronta um irmão e esse irmão está arrependido, ele está com um coração humilde, ele está aberto para poder ouvir a repreensão e voltar para Deus, cara, que coisa maravilhosa. Aí, meu amigo, é maravilhoso esse tempo.
né? Qual é o grande problema, né? O problema é quando não é assim. O problema é quando você confronta pessoas no pecado, quando você chama as pessoas para voltar para aquilo que a Bíblia mostra e você encontra uma parede, ou você encontra até, às vezes, nem uma parede, você encontra do outro lado um irmão, talvez até de uma maneira agressiva, querendo rebater, querendo usar a autoridade dele, ou a posição dele, ou a influência dele dentro da igreja para poder combater, na verdade, o irmão que está querendo corrigir ou instruir. Então, é mais ou menos, eu vejo mais ou menos isso que aconteceu com Paulo, né? Paulo, ele tenta ensinar, ele tenta corrigir, e você vê os irmãos se negando a abandonar essas práticas e a voltar a fazer aquilo que Deus pede. Então, isso mostra por que que Paulo está triste. E por que que Paulo, lá no capítulo 13, que a gente acabou de ler, por que que Paulo está querendo ir de novo, pela terceira vez, dizendo: agora, quando eu for, eu não vou poupar vocês. Então, Paulo até talvez no primeiro momento tenha ido num espírito de brandura, num espírito de paz, num espírito de paz para buscar reconciliação, para buscar orientação, mas esses irmãos talvez ainda não estavam prontos para se arrepender e abandonar o que eles estavam fazendo. Então, outra coisa que acontece também, mais uma vez, a autoridade de Paulo é questionada. E isso vai ser muito claro dentro do capítulo, né, do livro de 2 Coríntios. Paulo vai defender o apostolado dele mais uma vez. Então, mais uma vez, a autoridade de Paulo, como pregador do evangelho, como representante de Cristo, como apóstolo de Cristo, é questionado. E Paulo, mais uma vez, vai precisar mostrar sua autoridade apostólica, né, para instruir, para mostrar aos irmãos e principalmente para combater os falsos mestres, tá? E por fim, possivelmente, né, de acordo com os textos, possivelmente uma humilhação pública, né? Houve talvez algum problema de cunho público e que isso trouxe rachaduras para dentro da igreja. Mas a gente vai trabalhar os textos também para chegar em cada ponto desse, tá? Então, no capítulo 2 versos 5 a 8 que a gente vai ler agora, a gente vai ver provavelmente um dos conflitos que Paulo teve com um indivíduo, né? E como a igreja não reagiu de maneira adequada. Então, por exemplo, para mostrar como Paulo está triste, né? No capítulo 2 eu vou abrir aqui, ó, no capítulo 2 do verso 5 ao 8, olha só o que diz aqui, ó. Paulo compartilhando com os irmãos agora em carta a sua tristeza. Ele fala assim no verso 5 aqui, ó. Se alguém tem causado tristeza, não o tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Então, é uma pessoa que provavelmente Paulo confrontou no pecado, que talvez em algum momento ali eles tiveram algum tipo de conflito. Paulo está chamando a igreja. Provavelmente esse homem se arrependeu, né, de acordo com o texto, mas Paulo compartilha, né, a tristeza dele e ele chama a igreja a abraçar esse irmão, tá bom? Então, mais uma informação interessante. Eu vou ler agora no capítulo 2, no verso 3 e 4, voltando aqui. Né? Na verdade, eu acabei falando errado, né? Nas quatro cartas que nós temos, né? Paulo escreve entre a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo envia uma carta que é chamada de carta severa à igreja de Corinto. E isso está aqui no verso 3 e 4. Se você puder ler, você vai ler aí, ó, no verso 3 e 4. Diz assim, ó. Escrevi como escrevi para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. No verso 4 ele repete de novo: Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como e profundo o meu amor por vocês. Né? Então, Paulo escreve com lágrimas essa carta severa. Então, a igreja, antes de receber essa carta de Corinto, de 2 Coríntios, que é o que nós temos na Bíblia, recebeu uma carta severa, né? Os teólogos chamam de carta severa,
de Paulo, porque essa carta foi dura, essa carta foi provavelmente corretiva. Não é a carta de 1 Coríntios, até pelo estilo que Paulo fala, até pela tristeza, pelas lágrimas. Muitos entendem que isso não se trata de 1 Corinto, porque Corinto, Paulo fala de algumas coisas, mas ele não é tão duro assim, e com muito amor ele trata de assuntos também esperançosos, como a ressurreição de Cristo. Então, nessa carta severa, Paulo foi provavelmente uma linguagem mais dura, corretiva, né? E provavelmente a igreja não recebeu muito bem essa carta, né? Então, isso é uma coisa interessante. Paulo estava angustiado. Paulo estava angustiado porque ele não estava vendo transformação, arrependimento sincero na igreja de Corinto. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela insistência de Paulo, por chamar eles ao arrependimento, por mostrar a verdade para eles, isso aconteceu. Porque a gente tem um relatório de Tito lá no capítulo 7. Posteriormente, Paulo recebe Tito, né? Tito foi um dos irmãos que Paulo enviou para Corinto. Paulo recebe Tito e recebe boas notícias da cidade de Corinto. Então, lá no capítulo 7, que a gente também vai trabalhar lá na frente, lá no versos 6 e 7, olha só o que Paulo escreve, ó. Versos 6 e 7. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Então, Paulo ficou consolado quando Tito chegou. E por quê? E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então, Paulo fica feliz quando Tito traz boas notícias da cidade de Corinto para dizer assim: Paulo, você é importante lá, eles apreciaram o que você fez, eles estão com saudade de você, eles se preocupam com você, e Paulo tem aí um pingo de esperança de entender que eles estavam caminhando de fato para o caminho do arrependimento e abandonando aquilo que estava afastando eles de Cristo. Então, ele fica feliz porque está tendo arrependimento, vai ter, e arrependimento vai trazer restauração, arrependimento vai trazer pessoas para perto de Cristo, né? Como é que você não fica, como é que você não fica feliz por causa disso, né? Então, é basicamente nesse contexto que a carta de Corinto ela vai ser escrita, né? Então, de certa maneira, é uma reconciliação que está em andamento. Ainda existem opositores, ainda existem falsos mestres que precisam ser combatidos, e Paulo vai defender o seu apostolado e mostrar mais uma vez a verdade do evangelho e o verdadeiro arrependimento, a verdadeira tristeza que precisa vir com mudança de vida, tá bom? Então, Paulo vai tratar uns assuntos aqui bem interessantes, profundos, né? Não muito na segunda carta, Paulo não vai muito para a ideia da igreja no sentido de organização, de culto, né? Ceia, oferta, como ele tratou muito na primeira carta, mas Paulo, na segunda carta, ele vai tratar muito como é que eu diria, em como Deus vai nos usar através da nossa fraqueza, da fraqueza humana, e como Deus vai manifestar o seu poder através da nossa fraqueza. Então, Paulo vai tratar muito sobre a bondade de Deus, sobre o poder de Deus, mesmo e principalmente quando ele age na nossa fraqueza. Então, aí eu poderia ler, por exemplo, o texto, eu vou ler aqui, ó, o capítulo 12 no verso 9. Olha só o que diz, que texto interessante aqui, ó. Eu anotei também esse verso. Paz, a minha internet, minha energia caiu aqui, caí de geral. O computador aqui morreu com força. Mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim, Então, beleza. Beleza. tem que Enquanto o desativar computador... meu som. Tranquilo, fechou. Enquanto o computador vai ligando aqui, vou continuando falando aqui. Rapaz, a energia caiu aqui e arrebentou com... Tava empolgadão, mas vamos lá. Então, só para a gente continuar, eu ia ler o texto agora para vocês de 2 Coríntios, vou ter que ler na minha Bíblia aqui. Estava compartilhando a tela com vocês, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, que diz assim:
Mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ah, esse é basicamente o tema central da carta aos Coríntios, né? Ah, é como Deus vai usar a nossa dor, né? E Paulo vai falar principalmente da dor dele, né? Então, Paulo vai usar o seu próprio exemplo, a sua própria dor, né? E como Deus vai demonstrar mesmo assim bondade, misericórdia, né? E Paulo vai conseguir enxergar toda a bondade e misericórdia de Deus, mesmo diante de situações que ele não compreende. Então, nesse texto aqui, por exemplo, do capítulo 12, Paulo faz uma oração sincera para Deus. Paulo está passando por um problema, aí a gente depois, quando for falar desse texto, a gente pode fazer a gente vai trazer as possibilidades do que é, né? Então, Paulo ora a Deus pedindo livramento. Paulo ora a Deus pedindo, Senhor, por favor, tire isso de mim, esse espinho da carne. 3 vezes roguei ao Senhor para tirar isso de mim. E qual foi a resposta de Deus para ele? A tua graça me basta. Então, essa foi a resposta de Deus para ele, né? Então, olha só que interessante, né? Opa, acho que voltou aqui no computador, né? Voltou. Deixa eu ir pro computador aqui, peraí. Escondidinho, um dentinho que eu dei para ele. Sabe que nem arroz, sobrou só um pouquinho assim. Muito bom. Agora vocês estão me ouvindo aí, né? Fechou. Maravilhoso. Deus é bom, Deus é bom. No meio do caos, tudo dá certo. Deixa eu compartilhar aqui mais uma vez então a minha tela. Eu não sou mais o anfitrião, mas aí eu consigo compartilhar. Tranquilão. Fechou, beleza. Tamo de volta. Estamos de volta. Quem tiver com o áudio aberto aí puder fechar também, se não for fazer a pergunta, só para a gente se concentrar aqui, às vezes por causa do barulho, beleza? Então, esse é o assunto teológico da carta, né? Então, como Deus, na sua bondade, ele consegue usar a nossa dor, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? Como Deus usa a nossa dor para o bem e Deus consegue tirar coisas boas disso, né? Então, nesse texto que eu acho que na sua Bíblia pode estar arriscada, né? Esse texto que a gente leu do capítulo 12, verso 9, eu estava abrindo aqui para ler, né? A minha graça é suficiente para você, né? Então, esse é o contexto principal. Se pudesse colocar numa frase o contexto da carta é: Deus manifesta o seu poder através da fraqueza humana. Então, esse é o resumo da carta de Corinto. Deus manifesta o seu poder através da fraqueza humana, que somos nós, né? Vasos de barro, e a gente vai ter esse texto aqui, né? Nós, no capítulo 4, famoso texto dos vasos de barro, nós somos vasos de barro quebrados, às vezes inúteis, e Deus, na sua graça e misericórdia, pega esses vasos de barro, renova isso e ele nos usa e nos faz uma nova habitação celestial. Nos reconcilia com Deus através de Cristo e nos faz novas criaturas, né? Então, é incrível, né? A carta de 2 Coríntios, tá? Então, vamos ler o texto? Vamos. Então, basicamente, esse é o contexto, né, da carta, só para ficar aí na sua cabeça. Mas eu quero. A gente ainda tem tempo, então vamos ler o capítulo 1 juntos e a gente já vai falar de alguns pontos aqui interessantes. Vou voltar lá para o capítulo 1 aqui e a gente vai ler o texto juntos. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Agora vamos ler o capítulo todo, são apenas 24 versos, e a gente vai para os nossos comentários também do capítulo. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos da Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim foi, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação.
Verso 6. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam de nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, os quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo da morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido o mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso e para que vocês. A não ser Opa, que lá tenha, a não ser que lá. fechou? Augusto. Oi. Ah, não, eu ia falar pra você mutar já que seu host. Isso. Ah, tá. Consegui aqui. Vamos lá. Confiando nisso, para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los. Verso 16. Em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Amém. Então, Paulo começa, né, nos dois primeiros versículos, e a gente já falou sobre isso, se apresentando. E Paulo, para combater os falsos mestres que discutiam e que duvidavam da sua autoridade, ele deixa bem claro de onde vem a autoridade dele. Logo no versículo 1, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo, está escrito aqui, pela vontade de Deus. Ou seja, ele mostra que o fundamento do trabalho dele, o fundamento da autoridade que ele tem para ensinar o que ele ensina, vem do próprio Deus, vem de Cristo, né? E não vem dele. E é interessante quando nós lemos a carta de Pedro, né, lá no finalzinho da Bíblia, o próprio Pedro, em um trecho das suas cartas, ele cita Paulo, dizendo que por mais que ele tenha ensinado coisas que são difíceis, aquilo poderia ser equiparado, ou seja, tinha tanto peso quanto as escrituras sagradas. Então Pedro tem uma passagem onde Pedro cita isso. Então, o fato dos outros apóstolos testemunharem, testificarem o apostolado de Paulo, também isso mostra como Paulo não estava ali fazendo um trabalho pela sua própria vontade, né? E era obra de Deus na vida de Paulo, né? Então,
Paulo começa dos primeiros trechos aqui, né, do verso 3 ao verso 7, que é o primeiro trecho aqui, falando sobre Deus, como Deus é esse consolador. A gente entra um pouco agora na área do consolo, na área da consolação. Deus é o Pai das misericórdias e é o Deus de toda a consolação. Então, Paulo vai tratar bastante na carta sobre sofrimento, sobre lutas, sobre permanecer fiel. E aqui ele já falou um pouquinho sobre isso no final do capítulo, dizendo que quem faz toda essa obra para nos ajudar a permanecer fiel é o próprio Espírito que habita em nós. E é ele que nos ajuda, né? Então, a parte central nesse trecho é mostrar que Deus nos redime dos nossos pecados, mas ele não nos tira do sofrimento temporário que nós temos que passar aqui. Mas mesmo nesse sofrimento temporário que a gente tem que passar aqui, Deus ainda é o Pai da consolação. Deus ainda é o Pai da misericórdia. Deus ainda está conosco e caminha conosco para nesses sofrimentos que a gente precisa passar. E isso também nos ajuda a lembrar um pouco sobre o papel da igreja, porque Paulo está escrevendo para a igreja e para que a igreja também se lembre do papel que ela tem nesse trabalho de cuidar. Olha só o que ele fala aqui no verso 6. Se somos atribulados, é por consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então, isso é uma verdade que muitas vezes, como cristãos, a gente não quer aceitar, mas é uma verdade bíblica. Que muitos problemas, tribulações, sofrimentos que nós passamos na nossa vida, eles não vêm para nos afastar de Deus. Eles não vêm para nos jogar longe de Deus. Pelo contrário, essas coisas acontecem e Deus permite isso na nossa vida para que a gente se torne mais dependente de Deus, para que a gente se aproxime mais de Deus. E os sofrimentos que a gente passa, mesmo que a gente não compreenda tudo, ele traz lições poderosas. Por exemplo, as tribulações que nós passamos são pedagógicas, por exemplo, né? Por quê? Porque elas nos ensinam, né? Elas nos ensinam a sofrer ou passar por tribulações, nos ensina e nos ajuda a ser mais dependente de Deus, né? Passar por sofrimentos e tribulações também nos ajuda a ver o poder de Deus, porque quantas vezes você passa por problemas, passa por tribulação, e você às vezes não vê saída, você não vê como você vai sair dessa situação, mas parece que de forma milagrosa a coisa se resolve. E isso também é uma demonstração do poder de Deus, para que a gente passe a confiar mais nele, no cuidado dele, do que muitas vezes na nossa própria capacidade de tentar resolver as coisas que acontecem, né? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas ah, a vida cristã é assim muitas vezes, né? Ela não traz, ela não tem muito sentido no sentido de dizer assim, puxa, talvez seja as mesmas perguntas que Jó fez, né? Por que que o justo sofre? Por que que a pessoa que faz as coisas erradas não sofre? Dá tudo certo, né? Mas Deus tem um propósito no meio de tudo isso. Estava até respondendo uma pessoa que a gente está estudando a Bíblia e aí foi interessante, né? Porque acho que se encaixa um pouco do que a gente está falando, né? Ela é uma estudante de medicina e está querendo se especializar na parte ali de obstetria, né? Que seria cuidar de partos e tal, né? E hoje ela teve que lidar com uma situação, que ela faz estágio, né? Ela teve que lidar com uma situação difícil, né? Que é lidar com um feto, um bebê que infelizmente morreu ainda no ventre, né? Era um filho desejado e morreu no ventre. E aí ela teve que fazer todo aquele processo, né, de retirada que precisa fazer, né? Então, que situação difícil, né? E aí ela é nova, né, nessa caminhada cristã. Os pais eram cristãos ali também, conversando com os pais, né? Ela compartilhou comigo e conversou um pouco com eles, né, tentando conversar, tentar lembrar de alguma passagem que traga consolo nesse momento. E depois ela mandou essa pergunta para mim. E aí, né? Como é que acontece? Como é que Deus permite isso? E aí lá vai você
pensar sobre o assunto, ler e tal, né? Mas a gente não tem todas as respostas, né? A gente não tem. Mas o que a gente tem é que Deus é especialista em transformar a dor em glória. Então, nem sempre a gente vai entender, nem sempre a gente vai compreender o que vai acontecer nesse mundo, ou todos os sofrimentos que a gente vai passar, ou todos os sofrimentos que a gente vai ver, mas a gente precisa confiar que Deus é o Pai de toda consolação, é o Pai das misericórdias, é o Deus da consolação, e que enquanto estamos aqui, as coisas nesse mundo caído ainda vão acontecer. ah, Coisas ruins, mas Deus tem um plano maior acima de tudo isso. Então é nessa esperança que Deus nos convida a nos apegar, né? A ficar. Porque muitas vezes é o próprio Deus também que nos leva ao limite para poder testar a nossa fé ou também para ensinar alguma coisa. No trecho do verso 8 ao verso 11 agora, né? ah, Posso interromper um pouquinho só para fazer um comentário? Pode, fica à vontade. Quem tá falando aí? Fudeu? Só pra eu. É a Carol. Ô, fica à vontade, cara. Bom, não é exatamente que nem desse caso, né, que você tinha falado da menina lá, que tá fazendo medicina e tudo mais, mas é muitas vezes, tipo, a gente tem uma situação com alguma outra pessoa e, tipo, a gente às vezes acaba se sentindo prejudicado, né, com relação àquilo, e realmente, né, Deus sempre tem um plano, assim, pra gente com relação àquilo, mas eu acho que também, eu pelo menos sou assim, né, que muitas vezes eu gosto de fazer justiça com as minhas próprias mãos, né? Ah, então, é outra coisa também que a gente não devia fazer, né? E sempre deixar isso daí para Deus, né? Porque às vezes a gente pensa assim que, ah, naquele calor do momento, que eu, né, na minha sabedoria toda, né? Que tem assim até o momento, que eu vou saber realmente o que que é melhor, se eu vou estar lá disposta também ele, não só disposta, mas que eu vou poder julgar aquela situação, né? Porque eu sei Uhum, tudo, mas é muito pelo contrário, né? Que Deus realmente sabe qual que é a intenção também das pessoas e tudo mais, uhum, e que a gente devia deixar essa vingança também justamente na mão dele, né? Não cabe a gente a fazer esse tipo de coisa, né? Porque uma hora ou outra a gente vai ser vingado, seja aqui na Terra, seja, sei lá, por tribunal humano, né? Ou até mesmo lá no dia do juízo final, né? Porque o juízo vai cair sobre os justos e os injustos, né? Então uhum. também tem na nossa parte, né? Se aquilo dali se vai cair realmente alguma coisa pra gente, né? E é isso, eu acho isso uma parte muito interessante, que eu acho que também acaba me trazendo um certo conforto. Amém, amém por isso. E na verdade não é só você, Carol. Muito, muito bem colocado o comentário. Obrigado pela participação. Nós somos humanos. E a gente às vezes se esquece disso, né? Somos humanos, somos falhos, né? E essa vingança, esse desejo de justiça, de vingança, está dentro de nós, né? Eu lembro de Paulo falando na luta contra a carne e o corpo. O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. É a luta de todo mundo, né? Entre carne e espírito. E lidar com o sofrimento humano, e muitas vezes lidar com o nosso sofrimento, não é fácil, né? Não é fácil, né? Lidar com luto, lidar com perda prematura, lidar com injustiça, né? Lidar com, enfim, com todas as coisas ruins que acontecem, e estar nesse mundo é estar sujeito a isso, né? E de fato, né? E aí faz a gente pensar, né? O tipo de fé que Deus está esperando de nós para que a gente cresça e amadureça, para realmente olhar e dizer assim, Senhor, eu confio no Senhor, tá aqui. Eu confio plenamente no que o Senhor vai fazer na minha vida, ou seja lá o que vai acontecer nessa situação, né? Então, para a gente crescer nesse tipo de fé, a igreja ela é muito importante, né? Porque quando a gente divide os fardos, quando a gente divide, Paulo tá consolando aqui a igreja, Paulo vai compartilhar as coisas com a igreja, e é interessante porque essa carta não é para uma pessoa, é para a igreja, né? Então, como a igreja tem um papel importante nisso, né, de ajudar, né? Então assim, nossa, eu falo assim, como é bonito você ver, eu falo, né, a gente já, quem já perdeu algum ente querido, né? Eu já tive que passar, a gente já teve que passar, eu, né, velório de avós, né, acho que foi as pessoas mais próximas de mim que já faleceu, né, meus avós, né, por enquanto. Espero que os outros demorem muito.
E como é consolador você ver irmãos lá, né? Nossa, muitos irmãos vão e abraçam, ó, tô aqui, vamos caminhar junto, e isso, enfim. E tô falando da situação do luto, né? Mas a gente pode pegar qualquer área da nossa vida que a gente precisa passar, né? Dor, sofrimento, doença, né? Irmãos que passam por doença e que muita gente não entende o porquê, mas Deus é capaz de usar tudo isso para a glória dele, tudo isso para a irmandade, né? Até casos de pessoas que ficaram doentes doença e isso aproximou a família, isso aproximou a igreja, isso ajudou a convencer pessoas sobre o evangelho. E eu acho que esse é o ponto principal, né, que você também comentou, né? Acreditar na justiça divina, seja quando ela vier. Acreditar no tempo de Deus, né? Porque o nosso tempo é o tempo do ontem, né? Eu quero que tudo esteja resolvido ontem. Eu quero que a minha vida financeira já estivesse resolvida, eu quero que a minha carreira resolvida, eu quero os filhos também já prontos, resolvidos, eu quero que aqueles que fizeram mal para mim já tivessem sido punidos, tudo para ontem. Mas o meu tempo não é o tempo de Deus, né? E confiar no tempo de Deus, né? Confiar que quando Deus muitas vezes nos leva no limite, acreditar que existe um propósito maior acima de tudo isso. Essa é a nossa fé, é isso que Cristo nos convida a viver, né? Então, eu também entendo quando a gente fala de sofrimento enfim, um pouco mais também falando sobre isso, né? Que muitas vezes Deus permite o sofrimento, e é um pouco do que Paulo fala aqui no verso 8 ao 11, né? Deus permite um pouco disso também para poder quebrar o nosso orgulho, para que a gente pare de confiar em nós mesmos. A gente muitas vezes quer ser autossuficiente, como você falou da vingança. Eu quero me vingar, então eu quero ser autossuficiente, eu quero resolver a situação. Mas a gente pode aplicar isso para qualquer outra área da vida, né? Então. ah, Muitas vezes isso acontece e Deus frequentemente destrói a nossa autoconfiança para construir, na verdade, uma dependência dele, né? Então, e eu acho que esse é o ponto principal, né? Deus quer que a gente seja mais dependente dele. Ele fala aqui no verso 11, né? Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta a orações de muitos, né? Então, quando a gente coloca Deus na frente e quando a gente está disposto a sofrer o dano, quando a gente está disposto a confiar no tempo dele, já parou para pensar como as pessoas à nossa volta vão vendo isso e elas e isso prega mais do que as nossas palavras. Quando a gente consola uns aos outros, quando a gente ama uns aos outros, né? Então, vou dar um exemplo também que eu tenho vivido recentemente para mostrar esse papel da igreja, né? Então, eu tenho sido agraciado por Deus por poder testemunhar isso com os meus olhos, porque muitas vezes eram histórias que eu ouvia e eu pensava, puxa, né? Será que um dia eu vou ouvir isso de alguém? E eu ouvi isso, eu fiquei feliz, né? De a gente estar evangelizando alguns casais jovens, né? E aí nesse processo de evangelismo eles decidiram sair da denominação que eles estavam para congregar aqui com a gente. E o comentário foi assim: é, vir para cá, e eles já estão congregando algumas semanas aqui com a gente, não foi para. E aí eles estavam numa linha evangélica que é muito triunfalista, né? Aquela ideia da você vai vencer, e aí você seja fiel, e todos os seus problemas vai sumir, e que se você for fiel também no dízimo, tudo aquela coisa, enfim, essa linha, né? E é interessante, né? Porque a fala foi: olha, os problemas não foram embora, os problemas ainda estão aqui. Mas aqui a gente tem pessoas para dividir. Aqui a gente tem pessoas para consolar. A gente tem pessoas para dizer: puxa, eu quero conversar. Eu posso conversar com você sobre esse assunto para me ajudar como lidar com isso? Ou eu falei: opa, bora conversar, né? Conversar de Deus sobre Deus é a melhor coisa que tem. Então, bora conversar. E aí se sente feliz de poder ser esse instrumento na vida das pessoas, né? Então, isso revela a bondade de Deus. Isso revela como Deus nos consola através da vida do outro irmão, né? Como Deus usa a nossa boca, a nossa vida, o nosso abraço, né? E eu acho que essa é uma grande lição para a gente hoje, né? Na congregação em que você está. E é por isso que a gente fala tanto da importância da comunhão, de estar junto, né? Então, se tem alguém aqui que não está congregando, não está em comunhão, volta para a comunhão, volta para o corpo, fique junto, né?
E aí o convite para nós hoje é esse, na igreja onde você está congregando, na comunidade que você frequenta, na igreja lá, quem precisa ser consolado? O que você pode fazer para ser esse braço que consola? E também olhar para si também. Às vezes a gente também tem que olhar para nós no sentido de, pô, você está precisando de ajuda? Você está precisando de consolo? Está precisando da misericórdia do Pai? Se apegue no irmão, faça amizade, se aproxime de irmãos para que você possa dividir isso, porque é muito aquilo que Paulo explicou em 1 Coríntios, né? Cristo não está fisicamente aqui, mas ele está através da igreja. A igreja é o corpo dele em ação nesse mundo. Então, quando um irmão dá a mão para o outro, no fim das contas, não é Cristo dando a mão para o outro. Quando uma oração sai da boca de um em favor do outro, no final não é Cristo usando a boca do outro para consolar. Então, Cristo vai usando a nossa vida para isso. Então, isso é a igreja. Isso é o corpo, né? É para isso que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, para viver essa comunhão e nos ajudar, né? Paulo, continua só para a gente terminar aqui o capítulo 1, né? Paulo fala no verso 12 ao verso 14 agora sobre a integridade ministerial dele, mostrando como Paulo apela à consciência, né? No sentido de mostrar a simplicidade, a sinceridade, a graça de tudo aquilo que ele fez, mostrando que havia coerência naquilo que ele falava e naquilo que ele vivia, né? Então, vida e mensagem sempre andam juntos. Não adianta eu falar e viver diferente. Não adianta eu, né? Então, vida e mensagem andam juntos, né? Então, esse é o princípio, né? E aí eu quero destacar, só para a gente terminar, os últimos versículos, né? Quando Paulo fala sobre a verdadeira liderança cristã, eu vou ler aqui o verso 23 e são os versículos que eu destaquei nesse capítulo, tá? Tem muito mais, aí eu convido você a ler depois para fazer as suas anotações, mas pelo tempo foi alguns que eu destaquei. Verso 23 e 24, quando ele fala assim, ó, invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto, não tenhamos domínio sobre sua fé, não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem fiéis. Então, Paulo, mesmo pregando o evangelho, Paulo é o missionário que começou a igreja, pregando o evangelho, escreveu cartas duras, foi lá, teve uma visita difícil, e mesmo assim, Paulo não agia como um dominador deles. Paulo age como um pastor que cuida, que zela, né? Então, e esse é o princípio, né, para a liderança da igreja, para uma liderança saudável, esse princípio de que autoridade espiritual não é controle, é pregar a verdade, e principalmente é serviço. Autoridade espiritual ou liderança cristã é sobre servir, é sobre cuidar, né? E Paulo, e é esse serviço que você faz para o irmão e cuida do irmão, consola o irmão, isso promove alegria na fé. Isso promove alegria, né? Então, e isso ajuda pessoas a permanecerem firmes em Cristo, né? Que é o fim de tudo, né? Todo mundo junto, permanecendo firme para a gente chegar junto na caminhada cristã. Porque no fim todo mundo quer chegar no céu, e eu acho que esse é o desejo principal que precisa arder no nosso coração. Olhar para o irmão do lado e dizer assim: eu quero ver você lá, meu amigo. Quero ver vocês aqui, ó, no nosso grupo de estudo aqui, estamos aqui em 14 participantes. Quero ver todo mundo junto lá no céu. O que que a gente precisa fazer para chegar lá? Perseverar em alegria, em fé, consolando uns aos outros, lembrando que Deus é o nosso Deus, Pai de misericórdia, Pai da consolação, e ele usa a nossa vida para isso, né? Então, Paulo começa a carta assim, já confortando os irmãos, porque Paulo foi muito duro, né? E às vezes você precisa ser duro, né? Como Paulo foi. Ele já pegou pesado na primeira carta, depois na carta de 1 Coríntios, aí a carta severa, ele visitou a igreja. Então eu imagino que a tensão estava alta, né, no sentido com a igreja, né? Então, Paulo agora começa a escrever o primeiro capítulo abaixando um pouco a temperatura, trazendo, né, a temperatura um pouquinho para baixo para falar de assuntos profundos aqui, né? Então, na semana que vem nós vamos trabalhar aí o capítulo 2 e 3, tá? Então, vamos aí de dois em dois, capítulo 2 e 3, que não são grandes, são capítulos pequenos, mas a gente já vai falar
de bastante coisa legal, tá bom? Então lembre-se, use esse tempo para ler o texto. Você se aprofundou em 1 Coríntios, você cresceu no conhecimento de 1 Coríntios, e eu também aprendi mais. Então vamos aproveitar esse momento juntos, irmãos, para crescer juntos na segunda carta. Tenho certeza que ao término do capítulo 13 a gente vai sair muito enriquecido, tá? Então leia, faça suas leituras, anote, lê mais de uma vez e você vai ver quantos versículos bonitos a gente tem nessa carta que vão nos ajudar a pensar sobre a nossa fé em Deus e no nosso papel como cristão dentro da igreja, tá bom, pessoal? Vou dar um minutinho aqui, se alguém quiser fazer algum comentário a mais também, pergunta, comentário, fique à vontade. Acho que falando lá do que você tinha falado, né, de conforto, até mesmo assim naquele cuidar, né, eu sempre pensava assim que, sempre quando alguma pessoa viesse falar assim pra mim que ela tava passando, sei lá, por algum problema, eu tinha que necessariamente falar assim, alguma coisa assim pra ela de volta, né, Uhum, e não necessariamente é isso, né. Muitas vezes, tipo, a pessoa só quer, tipo, eu só quero desabafar, entendeu? Tipo, eu só quero ser escutada. Então, eu acho que é uma das uhum, coisas, assim, que eu tô tendo que aprender, é se também falar com mais amor, né? Que também é uma coisa que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu não acho que seja, assim, muito fácil, né? Também que a gente tá vendo, assim, bastante lá nas aulas de provérbios, né? uhum, Que, às vezes, o que você fala tá certo, mas a forma como você fala tá errada. Ao invés de você ajudar, você só prejudica, né? Então, acho que também são duas coisas que eu tô aprendendo bastante. Amém, amém, que bom ouvir isso. Todos nós, né? Todos nós. O irmão falou isso na pregação domingo, né? Que ele falou sobre a gente se dispor a arregaçar as mangas, né? E servir, procurar um lugar para servir. E a gente às vezes coloca muito impeditivo. Ah, mas eu não sou bom, mas eu não sei fazer nada. Falou, cara, apenas ouvir. Se você puder sentar e ouvir o irmão, tem irmão que só precisa falar, e aí você pode ouvir, né? Nem tudo que a gente ouve precisa de uma resposta, né? Ter bons ouvidos, ser um bom ouvinte também é excelente, né? Então, que bom, Deus te abençoe. Muito bom, pessoal. Acho que É... também, eu comentando Oi. aqui junto, mas aí do que você tinha falado de arregaçar as mangas, lá de fazer as coisas e tudo mais, né? Uhum, Muitas vezes eu também botava assim bastante empecilho, tipo, de fazer determinado projeto, porque, eu sou muito jovem, né? Que eu tenho 17 anos, né? uhum, Aí, então, eu ficava botando esse empecilho assim, mas tem gente mais velha que poderia estar fazendo, que não sei o quê. Aí um amigo meu foi e falou assim, olha, se você é a pessoa que está disposta a fazer isso, os outros não querem fazer, então dentro desse contexto, você no momento está sendo a pessoa mais capacitada. E você vai crescendo conforme o tempo. uhum. Aí eu falei assim, nossa, faz sentido, né? É... Tá bem, gostei do seu amigo, bom conselho. E é isso mesmo, né? A gente cresce fazendo, servindo, né? E isso é estatística, tá? Isso daí tem estudos, assim, à vontade para você fazer dentro da igreja, né? E estudos estatísticos, né? Dizem que aquelas pessoas que são membros ouvintes, né, de domingo, elas são as pessoas que têm mais propensão a abandonar a fé nos momentos difíceis, né? Então, porque servir dentro da igreja cria vínculo, relacionamento. Primeiro você cresce, você amadurece, você aprende mais, né? Por exemplo, para dar uma aula aqui, por exemplo, eu preciso ler, eu preciso estudar. Puxa, eu cresço, isso me ajuda. Então, qualquer outra coisa que você vai fazer, você vai fazendo, você vai crescendo, né? E Deus vai te capacitando, né, para servir melhor, né? Então, e você cria vínculo dentro da igreja, né? Os vínculos são muito importantes, principalmente para os jovens, né? Precisa ter amigos dentro da igreja, precisa ter seus melhores amigos precisam ser os seus irmãos dentro da igreja, né? Porque o mundo ele vai oferecer muita coisa, mas se você tem os seus amigos com o mesmo propósito, nos momentos difíceis de tentação, de dificuldade, você tem com quem dividir, né? E eu sei bem disso. Então, ah, permaneça firme, faça amizades dentro da igreja, vínculos profundos, né? Isso pode determinar a vida a sua vida eterna. Então, e é isso. Beleza, pessoal.
Obrigado pela presença de vocês, pela contribuição. Desculpa pelo. O meu computador desligou. Meu computador é velhinho. Ele desligou aqui, mas a gente conseguiu voltar e fazer terminar. Agradeço aí a presença de vocês. Continuemos juntos nas quintas-feiras estudando 2 Coríntios. Se conhecer mais alguém que quiser convidar, fique à vontade aí para estar conosco, tá bom? Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem.